Hoje é 31 de julho. É um grande privilégio, uma grande honra e uma felicidade extraordinária convidar para o nosso canal alguém cujo trabalho admiro há muito tempo. O nome dele é Danny Haiphong. Vocês o conhecem muito bem e ele tem uma voz muito singular para acrescentar a tudo o que fazemos. Daqui a pouco vou passar o microfone para ele. Mas antes disso, quero pedir que, se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem em curtir e se inscrevam no canal. Os algoritmos gostam disso. E se quiserem se tornar membros pagantes para receber tudo o que oferecemos em termos de boletins de segurança, entrem no nosso Substack. Tornem-se membros pagantes por $5 ao mês, uma quantia bem pequena, e vocês receberão esses boletins toda semana na caixa de entrada de vocês. Com essa introdução, pode seguir, Danny. A palavra é sua. Agradeço. É sempre ótimo estar aqui. Bem, acredito que o tema aqui deva ser mudar os fatos no terreno. E é exatamente isso que o Irã está fazendo. E eu sei que recebemos informações sobre isso e sobre como o Irã está de fato usando este período. Já não é mais o período do memorando de entendimento, que foi completamente desperdiçado e incendiado pela administração Trump, pelo império dos Estados Unidos neste momento. Então, o Irã agora, apesar da falta de uma campanha aérea consistente dos Estados Unidos e de uma campanha de agressão dos Estados Unidos contra o Irã, neste momento isso é muito inconsistente. Há dias em que há ataques. Há dias em que não há ataques contra o Irã. Mas o que é consistente, e o que está vindo à tona agora, é que o Irã busca não apenas se defender, mas de fato mudar a situação no terreno para conseguir exatamente o que disse que queria no memorando de entendimento, e dali em diante. Ou seja, claro, respeito à sua soberania, além de todas as várias estipulações que fazem parte de algo assim, desde a reconstrução até o fim das sanções. E claro, o fim de qualquer possibilidade de os Estados Unidos, e Israel também, poderem atacar o Irã novamente. E é exatamente isso que está acontecendo. É isso que eu venho acompanhando. Eu sei que você também vem acompanhando. Estamos vendo isso todos os dias. Mesmo quando o Irã não está atacando bases dos Estados Unidos, ele está reduzindo e destruindo a possibilidade de qualquer força na região conseguir interferir em seus assuntos. Vemos isso todos os dias na fronteira iraquiana com o Irã, em Erbil, e nos ataques iranianos contra forças curdas ali. Eu sei que estávamos falando, antes do programa, sobre a situação atual no Iraque e sobre como os Estados Unidos, e precisamos incluir a Arábia Saudita nisso, estão se envolvendo no que realmente é uma campanha suicida e desesperada para atribuir às forças de mobilização popular no Iraque a culpa pelos problemas da Arábia Saudita. Tudo isso aponta para o que está se tornando uma armadilha incontrolável para o governo Trump e para os Estados Unidos. Uma coisa que, ao contrário do que Trump diz todos os dias, do que Pete Hegseth diz todos os dias, do que você ouve diariamente de autoridades dos Estados Unidos por meio do Axios, esse tipo de desinformação e análise equivocada que nos empurram de que o Irã está fraco, de que o Irã não tem mais nada, e de que os Estados Unidos estão, sem dúvida, ganhando poder de barganha com sua campanha limitada contra o Irã neste momento, o oposto é verdadeiro. E eu acho que a proliferação, diante do plano do Irã, agora que o conhecemos, é mudar os fatos no terreno e usar as próximas várias semanas para conseguir o que quer dos Estados Unidos, o fim desta guerra e as condições necessárias para realmente fazer justiça a esse crime, tanto para o Irã quanto para a região. Estas próximas 2 semanas serão cruciais. E estamos vendo todos os dias, especialmente nos últimos dias, o Irã deixando claro o que está fazendo. Isso está expulsando os Estados Unidos da região. E o Wall Street Journal informa que o Kuwait está se tornando um grande ponto sensível para os Estados Unidos. Autoridades americanas estão conversando com o governo Trump, com autoridades da defesa, com aqueles chamados especialistas, os mestres da guerra,
Todos estão dizendo que talvez o Kuwait seja um bom lugar para manter forças americanas. Eles já evacuaram em massa por causa dos ataques iranianos. Agora estão falando de um fim permanente das operações e das bases dos Estados Unidos no país. Então, é isso. E nós já sabemos sobre a Jordânia. Já falamos disso. Você falou disso no seu programa. Eu falei disso no meu programa. A devastação absoluta que o Irã causou às bases americanas na Jordânia, especialmente a base aérea Muwafaq al-Sawti. Então, na verdade, o que o Irã está fazendo é muito claro, tanto publicamente quanto em particular. Acho impressionante que as informações que estão surgindo mostram que o Irã... Isto não é uma série aleatória de ataques, o que muitas vezes é chamado de retaliação. Não. O Irã vem colocando em prática, já há bastante tempo, possivelmente desde o início da guerra, mas especialmente desde que começou a nova rodada de ataques, há algumas semanas, uma estratégia legítima, bem planejada e bem armada, para lenta, mas agora mais rapidamente, desgastar e enfraquecer as forças dos Estados Unidos. De uma forma que faça desta guerra um desastre irreparável para os Estados Unidos. E acho que isso é algo historicamente sem precedentes. Acho que nunca vimos isso antes na história. Vimos coisas muito heróicas sendo feitas por pessoas e países ao redor do mundo ao longo de anos e décadas. Mas o que o Irã está fazendo militarmente contra os Estados Unidos é simplesmente sem precedentes, especialmente desde 1945. E claro, em particular desde 1991, quando os Estados Unidos declararam que eram os únicos no jogo. Agora os Estados Unidos estão enfrentando um Irã que, apesar de todas as tentativas de transformar a região em escombros, em pó, de mergulhá-la no caos, como tem feito ao longo de muitos anos e décadas, está se mantendo muito firme. E sua estratégia está sendo implementada à risca. E acho que é isso que está causando tanta frustração no governo Trump, onde cada reunião com autoridades americanas, agora dentro da administração, está simplesmente impregnada de frustração, de desespero absoluto. E acho que é onde estamos agora. E acho que é realmente algo impressionante de se ver. I think it's really something to behold. Bem, Danny, tudo o que você disse é 100% respaldado pelas fontes às quais estamos ligados. São fontes que nos fornecem informações que acreditamos vir diretamente de pessoas envolvidas no que quer que esteja acontecendo na região. E é muita coisa. E acreditamos que essas informações sejam verdadeiras. Caso contrário, não estaríamos fazendo isso. E eu só gostaria de acrescentar alguns pontos ao que você acabou de dizer. Não estamos dizendo nada sem ter informações muito sólidas, fatos que sustentem o que estamos dizendo, vindos de pessoas que estão na sala onde as decisões são tomadas, envolvidas no teatro de guerra. Portanto, a informação que vem da liderança iraniana é que eles simplesmente perderam a paciência com o Sr. Trump. Eles tentaram, todas as vezes, voltar à mesa de negociações, depois que Trump correu até Azim Munir, implorou para que ele marcasse uma reunião, implorou para que fizesse isto e aquilo. E Azim Munir, para seu crédito, o marechal de campo paquistanês, sempre entregou o que prometeu. Então, há alguns dias, estávamos noticiando que o memorando de entendimento estava de volta. Bem, ele voltou talvez por algumas horas, só para ser destruído por Trump mais uma vez. Agora, a informação mais recente, que confirma tudo o que Danny disse, é que o Irã decidiu. A liderança decidiu. De jeito nenhum, vamos acreditar em qualquer coisa que saia da boca de Trump. Vamos impor a decisão no terreno. E é isso que está acontecendo. E é isso que é sem precedentes. E essa é exatamente a desinformação que alimenta a desinformação vinda de Washington. Ah, destruímos o Irã. Ah, fizemos isso. Ah, fizemos aquilo. Nada disso é verdade. É tudo o que aconteceu todas as vezes anteriores. No Iraque, no Afeganistão e voltando na história, no Vietnã, no Iraque. Um conjunto completo de mentiras, um conjunto completo de absurdos. E os fatos no terreno eram totalmente diferentes.
Outro fato muito significativo e que não foi noticiado por nenhum meio de comunicação de que eu tenha conhecimento é que há um enorme fluxo de armas saindo da China e indo para o Irã pelo porto de Gwadar. A mídia ocidental está focada em um carregamento muito pequeno de MUMPADs que foi enviado há alguns dias. Mas eu posso informar com absoluta confiança, porque falei com pessoas que testemunharam essa transação, que viram o transporte, que o Irã está muito confiante no que faz, porque está recebendo da China armamentos significativos, letais e muito avançados. Isso permite ao país não só atacar, mas também se defender. É uma melhora enorme na capacidade deles de resistir a qualquer coisa que os Estados Unidos possam lançar contra eles. Então, o Irã agora está impondo os fatos no terreno. E acreditamos que dentro de 2 semanas a situação vai se resolver. Estamos nos estágios finais. Não estamos caminhando para os estágios finais. Estamos nos estágios finais. Então, de volta para você, Danny. É preciso perguntar, ou os nossos espectadores deveriam se perguntar, enquanto assistem a isso, por que os Estados Unidos não tentaram atacar mais profundamente o Irã? Por que não tentaram conduzir uma campanha muito maior do que aquela em que vem se envolvendo nas últimas semanas, com períodos esporádicos em que não acontece absolutamente nada? Sem ataques aéreos, sem lançamentos de HIMARS, sem lançamentos de ataque MS a partir de lugares como Kuwait, nada. Então, precisamos perguntar, por que isso está parecendo assim agora? E é claro, nosso amigo em comum aqui no canal, e também uma grande parte deste canal, Larry Johnson, fala frequentemente sobre a redução na quantidade de armamentos e nos estoques de armas dos Estados Unidos, especialmente no que se refere às defesas aéreas, às munições de ataque à distância e coisas do tipo. Isso torna muito mais difícil, é claro, sustentar uma campanha mais longa. E isso é, claro, 150% verdade. Mas também precisamos analisar, como você disse, a capacidade do Irã de se defender, não apenas de atacar bases dos Estados Unidos, mas de tornar muito difícil o lançamento de uma campanha maior pelos Estados Unidos. Por exemplo, no campo de suas próprias defesas aéreas, vimos que elas tiveram sucesso. Vimos essa dinâmica se repetir mais tarde, na onda inicial de ataques. A grande primeira fase da guerra que os Estados Unidos e Israel lançaram a partir de 28 de fevereiro. Vimos, já perto do fim, antes de um memorando de entendimento ser assinado, o que aconteceu com os caças F-15 e todo o caos que se seguiu por causa do F-15 abatido. Isso provavelmente se repetiria de forma muito mais ampla se os Estados Unidos tentassem avançar mais profundamente no espaço aéreo iraniano, justamente porque o Irã tem suas próprias defesas aéreas. E como você disse, o país está sendo abastecido por amigos, China e Rússia. Tenho certeza de que a Rússia também está ajudando o Irã, seja por meio da venda direta de armamentos avançados ao país, seja, como muitos dos meus contatos chineses me dizem, pela comercialização de várias peças e componentes de que o Irã precisa para sua economia. Esses itens podem ser facilmente usados para fins militares e só ajudam a fortalecer a capacidade militar industrial do Irã. E, é claro, a China tem o direito de comercializar com o Irã o que quiser, especialmente no campo econômico, sem se preocupar com a forma como o Irã usa essas coisas, porque isso não cabe à China. O Irã tem o direito de usar como quiser os materiais econômicos, os recursos e afins que recebe de outros países. Então, acredito que essa é uma dinâmica importante em jogo aqui. O Irã tem sim a capacidade de se defender de ataques maiores. Então, independentemente do que os Estados Unidos queiram, mesmo que os Estados Unidos decidissem lançar, digamos, uma campanha de uma semana, tentando avançar cada vez mais para dentro do Irã, intimidar, digamos, a população de Teherã, boa sorte. Intimidar a população do centro do Irã, isso não funcionaria. Mas acontece que isso provavelmente terminaria em desastre. Você poderia ver 1, 2, 3, 4 vezes mais caças, F-35, F-15, sendo abatidos.
E isso é algo que os Estados Unidos não podem se arriscar a fazer, porque a guerra já é muito impopular nos Estados Unidos. Isso já está tendo um grande impacto econômico. Agora que a situação se tornou regional, o conflito está mais regional do que já estava antes. E antes desta última rodada de ataques, isso só significava mais pressão sobre a economia. Tenho certeza de que você viu os relatos de que a economia saudita encolheu quase 5% no último trimestre. E isso vai piorar, porque o Iêmen, o Ansar Allah, grande amigo do Irã, agora está impondo um contracerco à Arábia Saudita. E isso é muito eficaz. E o Irã acabou de anunciar, neste exato momento, que o Estreito de Hormuz não está apenas fechado, mas que quaisquer navios que tentarem passar por aquele mítico corredor omanense serão atacados e obrigados a voltar. E foi exatamente isso que já aconteceu com vários navios nas últimas 24 horas. Então, a situação é muito sombria para os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos fariam muito bem em voltar a algum tipo de processo de negociação. Eu sempre digo que, se você simplesmente olhar, se eu me colocar na cabeça dos senhores da guerra, dos belicistas ou dos neocons, por que não aproveitar uma oportunidade para respirar um pouco, parar, tentar? Mesmo que você vá tentar passar a perna no Irã, não vai funcionar. Mas ainda assim, mesmo que você tente alegar que talvez seja preciso dar um pouco mais de tempo, talvez dias e semanas, e não apenas horas, como você colocou antes, com o período do memorando de entendimento. Talvez você dê algumas semanas para trabalhar a ideia de concessões. Talvez volte a isso mais adiante no futuro. Mas ainda assim, os Estados Unidos nem parecem capazes disso, nem mesmo de tentar manipular o processo de negociação. E acho que isso é um sinal muito grande de fraqueza. Eu sei que há pessoas na esfera da mídia independente, e eu entendo as preocupações, que acreditam que neste momento, a situação parece indicar que os Estados Unidos estão tentando conduzir algum tipo de bloqueio estratégico global da energia, para encurralar os mercados de energia e enfraquecer todo o mundo multipolar, numa campanha estratégica muito coordenada de asfixia, estrangulando os pontos de estrangulamento, por assim dizer. E embora, certamente, a estratégia imperial de segurança nacional dos Estados Unidos tenha dito, basicamente, que era isso que queria fazer durante o governo Trump, redirecionando seus esforços para certas partes do mundo, e claro, talvez atacando os pontos fracos do mundo multipolar, ainda assim eu não acredito que seja isso que está acontecendo. Acredito que os Estados Unidos tenham apostado tudo em simplesmente tentar destruir o Irã. Acreditam que, se conseguirem ter êxito naquilo em que já fracassaram, estarão em uma posição muito mais forte para partir contra a Rússia e a China. E eu acredito que nada disso se alinhe, de fato, com a realidade. E quando se trata de como os senhores da guerra estão pensando e conduzindo suas políticas neste momento, a realidade não é realmente a questão. Foi assim mesmo que os acontecimentos se desenrolaram. Agora vimos a realidade da situação se concretizar. E o Império dos Estados Unidos, longe de ser uma entidade estratégica, um sistema de planejamento estratégico, está agora mais na defensiva, na forma como tenta conduzir e controlar a situação do que costuma estar. Porque normalmente o que ele faz não é estratégia. É estratégia de dominação, saque, agir por impulso, ir a qualquer lugar que puder para destruir, roubar, mentir, enganar, ganhar o máximo de dinheiro possível e obter o máximo de poder e hegemonia possível para gerar esse dinheiro. É nisso que essas pessoas que tomam essas decisões, que realmente impulsionam as guerras, estão pensando. Mas agora isso está batendo de frente com um enorme muro de tijolos, está esbarrando nele. E é onde estamos. Acho que esse é o maior problema aqui para os Estados Unidos. Eles deveriam recuar. Provavelmente deveriam simplesmente parar por um tempo. Provavelmente deveriam fazer concessões que, na verdade, não afetariam tão gravemente o Império dos Estados Unidos. Mas não podem,
Porque se fizerem isso, será uma enorme vitória para o Irã. Será uma enorme vitória para o mundo multipolar. E será uma concessão, uma admissão de que há um processo em curso no mundo que não pode ser detido nem mudado. E essa é uma pílula difícil demais de engolir. Far too difficult a pill to swallow. Bem, Dani, deixe-me só acrescentar mais alguns pontos. Amém a tudo que você acabou de dizer. Deixe-me só acrescentar mais alguns pontos. E, de novo, tudo isso é sustentado pelas informações que temos o privilégio e a honra de receber. Uma linha vermelha muito, muito rígida foi comunicada ao Sr. Trump pelo Irã, por meio de Azim Munir. E eu fui especificamente autorizado a falar sobre isso. Caso contrário, eu não estaria falando disso. Foi bem recentemente, aliás, há alguns dias. E essa linha vermelha era a seguinte: se vocês atacarem qualquer uma das nossas instalações nucleares, como Trump vinha ameaçando fazer, quero dizer, ele falava constantemente em, atacar as instalações nucleares, destruir as instalações nucleares, blá blá blá, acabar com o programa nuclear iraniano. Mas um aviso veio diretamente do Ayatollah Mustafa Khamenei, por meio de Azim Munir, para Trump. Diretamente para Trump. Se vocês fizerem isso, o Irã vai explodir um dispositivo nuclear em seu próprio território para demonstrar que temos essa capacidade. E o mundo vai mudar, e o seu império vai colapsar depois disso. Então a realidade disso pode ser vista exatamente no que está acontecendo em campo. Os Estados Unidos não atacaram nenhuma instalação nuclear iraniana na última semana, mais ou menos. Fiquem longe. Fiquem bem longe disso. Então alguém no governo Trump está ouvindo os fatos que estão se desenvolvendo em campo. Talvez os militares estejam fazendo isso. Talvez os militares estejam entendendo isso. Quero dizer, de fato, todo mundo sabe que o general Kane falou com Trump e disse que uma campanha de destruição total do Irã não vai funcionar. Outro fato sobre o qual eu acho que precisamos falar é que tudo isso, como você e eu sabemos, e como mostramos à nossa audiência, é em apoio ao petrodólar. O regime do petrodólar, que foi criado há 50 anos para trazer todos os dólares de volta aos Estados Unidos, para que os Estados Unidos pudessem acumular uma dívida deficitária de 40 trilhões de dólares e depois sustentar todas essas guerras. Bem, se os Estados Unidos atacarem a infraestrutura do Irã, o Irã, de novo, outro relato que recebi das minhas fontes foi que Azim Munir disse a Trump: se você fizer isso, todas as bases, em todos os países que abrigam suas bases, serão destruídas. E esses países não sobreviverão à destruição de suas usinas de dessalinização, à destruição da sua linha de vida. O Irã pode sobreviver a isso. O Irã é um país muito, muito diverso. Tem 90 milhões de pessoas, muitas montanhas, muitos lugares. Ele pode se reconstruir, mas os países do Golfo não podem se reconstruir. Então, aparentemente, isso entrou na cabeça de alguém ligado ao Trump, e isso não aconteceu. Portanto, os fatos no terreno estão mudando enquanto falamos. Enquanto falamos, foi isso que vimos em todos os lugares onde os Estados Unidos se meteram em erros e agiram como, como um elefante enlouquecido tentando pisotear tudo, mas sem conseguir nada e no fim, saindo de lá. Então, os fatos no terreno são consistentes com a nossa reportagem. Os fatos no terreno sustentam tudo o que dissemos em nossos canais. E o objetivo disso, obviamente, é informar a audiência mundial, uma audiência mundial crescente, que felizmente agora está ouvindo a mídia independente que você traz. Eu acompanho isso há muito tempo, sempre admirei e me sinto honrado por você ter decidido emprestar sua voz ao que estamos fazendo. E o que começamos a fazer é levar esses fatos ao nosso público, para que as pessoas estejam informadas de que sim, o mundo está mudando neste momento. E é uma mudança tectônica. Quando o regime do petrodólar estiver enfraquecido, realmente enfraquecido, os Estados Unidos não serão mais o hegemônico que tem sido. E o Sul global vai se erguer. A Eurásia vai se erguer. E viveremos em um mundo diferente. E esperamos, no fim das contas, em um mundo muito diferente e muito mais feliz.
porque não seremos governados por pessoas que lucram criando guerras. Yeah, those are great points. And Sim, esses são pontos excelentes. E enquanto você falava e mencionava o petrodólar, é impressionante ver a Arábia Saudita se colocar como escudo dos Estados Unidos nesse momento, quando a Arábia Saudita é absolutamente crucial para o petrodólar. Então, envolver-se agora em múltiplos elementos dessa guerra regional, de uma forma muito direta, de uma forma que poderia, e já está, devastando sua produção de petróleo e sua capacidade de comércio de petróleo. Bem, isso terá de ser estudado por bastante tempo na história. E eu também queria mencionar que enquanto você falava sobre usinas de dessalinização, usinas de energia e assim por diante, a infraestrutura no Golfo, que é muito vulnerável, se os Estados Unidos tentarem atacar novamente instalações nucleares no Irã, como Trump prometeu, talvez até hoje, dizendo, bem, vamos derrubar as pontes, vamos derrubar as usinas de energia. Se isso acontecer, mesmo que de forma limitada, o Irã pode, de maneira muito estratégica e calculada, subir uma escala de escalada que fica restrita a esta parte da guerra. Ou seja, não precisa destruir todas as usinas de dessalinização ao mesmo tempo. Pode ir uma por uma, uma por uma. E os Estados Unidos e os países do Golfo não podem fazer nada para impedir. Então isso pode se prolongar lentamente, especialmente se o Irã calcular que os Estados Unidos não são capazes de atacar o Irã de uma forma que possa ser decisiva. Isso significa que o Irã tem capacidade de exercer uma pressão imensa sobre esses países para que parem e cedam, que é o que eles querem. E é isso que você ouve do Irã o tempo todo. Eles falam diretamente com as pessoas desses países, com o povo do Kuwait, com o povo da Jordânia. Eles falam diretamente com essas pessoas, dizendo, nós não estamos tentando afetar nem destruir os seus interesses. Não, são os Estados Unidos, são os belicistas, são eles. Eles estão tentando destruir a região. E vão dar todas as oportunidades possíveis para que as pessoas desses países façam o que for necessário para preservar e, de fato, atender aos verdadeiros interesses da população de lá. Então é uma campanha muito calculada, muito estratégica, e que considera toda a situação geopolítica, não apenas a frente militar. De modo geral, vemos o Irã dizer quase dia sim, dia não, quando realiza operações dentro do que chama de Operação Trovão, em resposta à agressão dos Estados Unidos, que possui inteligência na Jordânia. Tem inteligência no Kuwait. O Irã tem conexões com, obviamente, pessoas, e provavelmente pessoas muito próximas da ação militar, porque por coincidência agora, toda vez que o Irã ataca, ele ataca algo muito específico. E ataca coisas como, por exemplo, hangares de caças, que estão sendo constantemente reorganizados e remanejados, porque estão em pânico com o risco de esses recursos e ativos serem atingidos. Então eles estão sempre mudando tudo de lugar. Os Estados Unidos, neste momento, estão constantemente deslocando aviões-tanque, estão deslocando caças, estão movendo seus drones, estão movendo seus sistemas de mísseis, estão movendo todas essas coisas o tempo todo. Eles estão remanejando tudo. Estão tentando descobrir onde podem evitar ser atingidos, mas ainda assim não conseguem evitar isso. Então acho que isso faz parte dessa mudança tectônica. Não só os Estados Unidos foram cegados pelos ataques iranianos, como o Irã enxerga melhor. O Irã consegue enxergar muito melhor do que conseguia até mesmo em 28 de fevereiro, naquela rodada inicial. E acho que isso é muito revelador. E pode fazer parte de uma mudança tectônica, em que alguns brincam dizendo que o que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã e a guerra Saudi-Israel contra o Irã vai fazer, não, é provocar uma mudança de regime no Irã, mas pode provocar mudanças de regime em toda a região, entre aqueles que têm sido considerados regimes apoiados pelos Estados Unidos, e talvez possamos ir além e dizer apoiados pelos Estados Unidos e por Israel, como os do Golfo, como MBZ e Mohammed bin Salman, como as monarquias do Bahrein e do Kuwait, e de outros países. I think this is the trend. This is what we're seeing now
Acho que essa é a tendência. É isso que estamos vendo agora explodir de vez, especialmente com a Arábia Saudita, como mencionei antes. A economia do país não só está encolhendo, como ele agora se envolveu, não apenas em guerras impossíveis de vencer, mas em guerras que são completamente desastrosas para a Arábia Saudita, o Iraque e o Iêmen. Os Estados Unidos não vão defender a Arábia Saudita por causa disso, porque os estadunidenses não querem se ver perdendo em várias frentes na guerra contra o Irã. Inclusive, porque já sabem que o Iêmen não vai recuar diante dos Estados Unidos. Não recuou em março do ano passado e não vai recuar agora. Então, isso é um grande desastre para os Estados Unidos. E isso só vai piorar. É aí que eu acho que, como você disse, os Estados Unidos têm uma longa história de terem que sair correndo de países que não conseguem derrotar, até de países muito mais fracos. Mas aí surge a pergunta: os Estados Unidos farão qualquer coisa para preservar sua hegemonia. Então, para onde vão se voltar? Obviamente, estão tentando se voltar para a América Latina e pressioná-la o máximo que puderem. Mas na região da Ásia Ocidental, acho que ainda haverá tentativas desesperadas. Como disse nosso amigo em comum, e claro, cofundador deste canal, Pepe Escobar, seria um último suspiro desesperado. E o que isso poderia ser? Não sabemos. Isso não vai mudar os cálculos no terreno. Mas isso, muito bem, poderia criar uma situação catastrófica para a região, e especialmente para a economia mundial. Então é algo que certamente precisa ser acompanhado de perto. Mas no fim das contas, acho que o que estamos vendo é que o mundo está sendo... Sabe, às vezes meu amigo Marx Leboda diz, não, na verdade estamos mais no mundo bipolar, porque Rússia, China e Irã estão ficando muito mais fortes, enquanto os Estados Unidos tentam desesperadamente impedir que fiquem cada vez mais fracos. E é por isso que se tornam esse tipo de cachorro louco e raivoso, que não consegue parar de morder. Ainda assim, acho que estamos vendo surgir uma ordem mundial alternativa muito mais estável. Isso significa que o resto do mundo terá a oportunidade de aprender com o Irã e de trabalhar com o Irã, a Rússia e a China. E os Estados Unidos vão fazer tudo o que puderem para impedir isso. E é isso que vamos ter que observar, à medida que os Estados Unidos se encontram numa posição em que não há saída para a situação com o Irã. Então, muito caos. Eu acredito que ainda haverá conflito, mesmo que o desfecho com o Irã esteja se aproximando. Os Estados Unidos não podem simplesmente sair do assento do conflito se forem governados pelo que alguns chamam de classe Epstein, os mestres da guerra do capital. Todos esses elementos, eles estão realmente espumando de raiva. Estão se perguntando como podem parar tudo isso. E isso significa que também precisamos nos preparar, enquanto analisamos a realidade como ela é, que é muito sombria para a hegemonia dos Estados Unidos. Bem, só um esclarecimento adicional, Dani, sobre o que você acabou de dizer. Quero dizer, isso reforça tudo o que você acabou de falar, que está completamente correto. Nós noticiamos neste canal, talvez 2 ou 3 semanas atrás, que o Irã havia recebido capacidades extraordinárias por meio do sistema Beidou. Isso foi viabilizado, segundo uma reportagem exclusiva nossa, porque tivemos acesso a essa informação por técnicos paquistaneses que conheciam muito bem esse sistema e outras tecnologias. Isso veio da China, porque o Paquistão e a China têm sido muito próximos em literalmente todos os assuntos, mas especialmente em questões militares. Técnicos paquistaneses foram enviados ao Irã, com a aprovação da China e a pedido do Irã, para ajudar o país a se atualizar muito rapidamente em todas as tecnologias chinesas relacionadas a esta guerra, em particular as ligadas ao sistema Beidou e ao sistema de guerra eletrônica. E vemos isso em ação agora mesmo, especialmente com o apoio também da Rússia. Então, os Estados Unidos estão começando a entender que a capacidade de direcionamento do Irã, usando a inteligência fornecida pela Rússia e os recursos disponibilizados pela China, é tão precisa que consegue atingir um alvo a centímetros de distância.
literalmente a centímetros. Nós discutimos isso neste canal há alguns dias. Larry, que conhece muito bem, que entende bastante desses assuntos, falou sobre isso detalhadamente. E por essa razão, os militares dos Estados Unidos, estão apreensivos com qualquer ação mais agressiva, porque entendem que se atacarem o Irã, imediatamente haverá um ataque preciso contra algum ativo dos Estados Unidos. Então, se o Irã destruir toda a infraestrutura instalada nos países do Golfo, ou seja, se ela deixar de sustentar a produção e a exportação de petróleo, o que acontece com o petrodólar? O petrodólar deixa de existir. Assim, os Estados Unidos teriam essencialmente cometido suicídio ao destruir seu próprio regime do petrodólar, que sustenta a dívida de 40 trilhões de dólares. E essa dívida, então, entraria em colapso. Então a palavra final é sua, Danny. So, final word to you, Danny. Yeah, well, I think, given what you just said, I want to address. É bem, acho que, diante do que você acabou de dizer, eu quero abordar alguns, acho que contrapontos que tenho visto circulando nas redes sociais e em outros espaços. Porque eu sei que há quem veja isso e diga algo como, bem, os Estados Unidos não se importam com suas bases militares. É isso que dizem. Eles não se importam com sua posição militar na região. Essas bases estão sendo sacrificadas em nome do objetivo maior de, no fim das contas, estrangular o Irã e, no longo prazo, colocar o Irã numa posição em que seja mais obediente. Alguns até citam o modelo da Venezuela, por exemplo, como um possível futuro para o Irã. E alguns até tentaram argumentar que a atual liderança no Irã está comprometida e quer trabalhar com os Estados Unidos para fazer algum tipo de acordo que traia o Irã e os iranianos. E nada disso chegou sequer perto da situação factual que estamos vendo no terreno. Mas acho que um ponto importante que quero enfatizar é que, na verdade, a posição das Forças Armadas dos Estados Unidos na região é muito importante e não está necessariamente sendo, entre aspas, sacrificada. Ela está simplesmente sendo eliminada pelo Irã. Os Estados Unidos não foram para a Ásia Ocidental e construíram todas essas bases ao redor do Irã apenas para gastar dinheiro com o complexo militar industrial. Certamente, essa é uma das razões. Mas outro grande motivo é que eles acreditam que essa presença militar pode, no fim das contas, conter o Irã e conter qualquer tipo de alternativa que venha a surgir em outras partes dessa região, porque ela é a porta de entrada para o Irã e para a Eurásia. É uma porta de entrada terrestre para o mundo a partir do leste. É o corredor terrestre da iniciativa Cinturão e Rota. É o corredor terrestre, em muitos aspectos, para o que Rússia, China, Irã e o resto do mundo querem fazer nessa região, em termos de construir um mundo multipolar mais próspero. Então eu só quero enfatizar que, de fato, essas bases não são apenas extremamente cruciais. Elas fazem parte não necessariamente de uma estratégia, mas do que se poderia chamar de uma caixa de ferramentas do Império dos Estados Unidos para alcançar seus verdadeiros objetivos. Talvez não tenha uma estratégia de como, de fato, estruturar isso e fazer acontecer. Não, isso seria comunista e planejado demais para um império imperialista como os Estados Unidos. Mas ele tem um conjunto de ferramentas que costuma usar para destruir e subjugar outros países e povos ao petrodólar, ao sistema financeiro controlado pelos Estados Unidos, e, claro, às relações e aos assuntos políticos e militares necessários para fazer isso. Então, o Irã não está apenas eliminando bases dos Estados Unidos e levando os Estados Unidos, em muitos casos, a recuar dessas bases. Também vem desgastando todas as outras ferramentas que os Estados Unidos tentaram usar nesta guerra. Já sabemos que as sanções e a guerra financeira têm uma eficácia extremamente limitada neste momento para desgastar o Irã e torná-lo vulnerável a algum tipo de mudança política favorável aos Estados Unidos. Isso já se vê ao longo de décadas, mas especialmente agora, elas têm cada vez menos efeito.
Na verdade, o que esta guerra fez foi fortalecer o povo iraniano, tornando-o ainda mais disposto a abrir mão de muito mais do que estaria antes de 28 de fevereiro deste ano, para derrotar os Estados Unidos e preservar sua soberania. Portanto, na prática, as sanções são uma arma muito mais fraca do que eram antes. Mas acho que há outro elemento nisso também. É a guerra por procuração. Mencionamos o Iraque antes. Essas forças, esses curdos, não sei se ainda resta alguma coisa lá. Já vemos as defesas aéreas. Os Estados Unidos estão retirando-as do Iraque. Acredito que o o Irã fez no Iraque, para enfraquecer essa possível força armada, que os Estados Unidos vêm tentando treinar por meio da inteligência americana há muitos e muitos anos, provavelmente a deixou tão fraca que ela nem é realmente uma força. Porque se alguém tem acompanhado este canal, o meu e outros que acompanham esses acontecimentos, então sabe que todos os dias noticiamos que o Irã tem atacado essas forças. Então, o Irã vem atacando, de fato, cada parte do arsenal que os Estados Unidos usam para dominar um país como o Irã. Um arsenal que empregaram em inúmeros outros lugares desde 1945. E eu acredito que isso é crucial de entender. Se você quer entender ou tentar defender o argumento de que a posição militar dos Estados Unidos não importa. Talvez, se você quiser tentar ler a mente desses doentes em Washington, ou da classe Epstein, todos eles. Se quiser fazer isso e dizer, tá, talvez eles não se importassem tanto com as bases militares dos Estados Unidos. Talvez seja isso. Mas eles se importam com o arsenal inteiro. Então, se as bases militares estão se tornando inúteis, quando não um completo passivo, e o restante das ferramentas parece cada vez menos eficaz, quando não completamente desgastado, então o que o Império dos Estados Unidos tem para se afirmar nesta guerra, para dominar e destruir o Irã, e assim enfraquecer o mundo multipolar? A resposta é, não muita coisa. Então, acho que é preciso entender que isso não é apenas uma campanha do Irã para enfraquecer militarmente os Estados Unidos na região. E não tem fundamento dizer que os Estados Unidos não se importam com suas bases militares. O fato é que os Estados Unidos nunca tiveram capacidade de proteger suas bases militares. Nunca imaginaram que o Irã pudesse atacar dessa forma. Nunca acreditaram, nem em 1 milhão de anos, que o Irã dispararia 9.000 mísseis e drones desde 28 de fevereiro. E esse número de 9.000 parece não ter absolutamente nenhum efeito sobre o que ele pode fazer nos próximos meses, se não anos. Eu jamais acreditaria nisso, porque ele não tinha a inteligência que achava que tinha. Provavelmente, nem sequer se esforçou tanto quanto muita gente pensa que os Estados Unidos e Israel se esforçaram para coletar informações de inteligência. Eles estão tentando encontrar Mojtaba Khamenei neste momento. E há relatos de que não conseguem fazer isso. E o motivo é que eles usaram a guerra de forma agressiva, essencialmente enfraquecendo sua posição como forças legítimas com as quais as pessoas querem colaborar em matéria de inteligência. Então estão perdendo capacidades de inteligência, junto com todas essas outras ferramentas à disposição. E essa, eu acho, é a verdadeira história. A verdadeira questão é que, na verdade, a posição militar dos Estados Unidos pode importar mais agora. E ela está sendo enfraquecida justamente porque todos os outros meios se esgotaram. Então eu só queria enfatizar isso, porque vejo muita gente tratando isso como, sabe, talvez algum tipo de jogo, certo? Como se fosse apenas um jogo que os Estados Unidos estão fazendo. E no fim vão encontrar, sabe, algumas pessoas, esta pessoa, aquela pessoa, sabe, elas estão comprometidas. As pessoas tentam olhar para isso como algum tipo de, sei lá, operação de James Bond. Há uma manipulação, algum tipo de, sabe, ideia de que todo mundo está envolvido nisso. E não. Acho que o que estamos vendo é que o Irã tem um conjunto de interesses. O povo iraniano tem interesses. A região tem interesses. E o que o Irã está fazendo é lutar com todas as forças pelos seus próprios interesses e também enxergar a situação regional
como uma grande oportunidade para enfrentar os Estados Unidos de uma forma que crie soluções duradouras para esse problema do Império Americano, pelo menos como um passo na direção certa. E acho que é isso que vamos continuar vendo o Irã fazer. E acho que isso vai se espalhar para o contexto regional e global. Então, era só isso que eu queria dizer. Eu queria colocar isso em discussão, porque acho importante combater o que muitas vezes são talvez suspeitas sem base em fatos, e talvez niilismo, talvez um pouco de cansaço diante do que será uma guerra longa e do que em muitos aspectos já tem sido uma guerra longa. What is going to be a long war, and what has already been a long war in many ways. Well, thank you, Danny. Thank you so much. I'm so honored. Bem, obrigado, Dani. Muito obrigado mesmo. É uma grande honra, um privilégio ter você aqui. E para o nosso público, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Danny é um comentarista muito respeitado, com uma voz muito própria e única, que recebemos de braços abertos em nosso canal, porque ele acrescenta uma perspectiva, uma dimensão que nós não tínhamos. Nosso objetivo é fornecer informações sem retoques, e Danny certamente faz isso. E esperamos que vocês o vejam toda semana, neste horário, neste canal, contribuindo e ampliando o contexto de tudo que trazemos para vocês e de tudo que ele traz para vocês. Então, muito obrigado, Danny. E para o nosso público, se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem em curtir e se inscrevam no canal. Acessem o Substack, Transition Protocol, tornem-se membros pagantes. Vamos entregar isso na sua caixa de entrada toda semana. E esperamos ver você de novo, Danny. Muito obrigado mesmo. And we hope to see you again, Danny. Thank you so much. Obrigado, Ortessa. Bye-bye. Tchau. I'm going to hit stop.